Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast, agora na versão mensal, onde nós trazemos as atualizações sobre os principais fenômenos climáticos e também as projeções a médio e longo prazo da chuva e da temperatura. Bom, pessoal, como de costume no ClimaCast, vamos começar olhando a previsão do tempo para os próximos dias, para não perdermos o hábito de ver a curto prazo o que pode ocorrer. Bom, falando das próximas 24 horas, então a previsão para o dia 19 de junho, como vocês veem aqui no mapa, nós temos uma previsão de estabilidade, sem chuvas muito presentes, em grande parte do estado a gente vê que esse volume ele praticamente não existe, apesar da escala trazer de 0 a 1, pode ter algum tipo de precipitação, mas é muito pouco provável que isso aconteça. Mas nós já observamos, vou até usar o pointer aqui para me auxiliar, a gente observa uma área de baixa pressão, de instabilidade, vindo em direção ao estado. E quando nós olhamos a previsão para o dia 20 de junho, aí sim nós vemos a atuação dessa frente fria, trazendo precipitação em toda a extensão territorial do estado do Rio Grande do Sul. Volumes mais intensos esperados no norte, então nós estamos falando aí de volumes de chuva que ficam entre 12, mas podem chegar a 50, 40, 50 milímetros. Região central, esse volume um pouco mais reduzido, chuvas de 1 a 10, 15 milímetros, e um volume aí que gira em torno de 20 a 30 milímetros no extremo oeste do estado. Apesar dessa diferença de volumes, como eu falei, a expectativa de chuva em todo o estado. Essa frente passa de forma rápida e a previsão para o dia 21 já é de que grande parte desse volume tenha encaminhado tanto para Santa Catarina quanto para o oceano e fica restante alguma precipitação, mas em volume bem mais baixo na porção norte e nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Bom, essa frente fria ela vai refletir em uma massa de ar polar, então quando nós olhamos a mínima, o horário mais frio do dia 19, nós vemos que as mínimas ainda se encontram em valores dentro do que vem ocorrendo nos últimos dias, então mínimas que giram em torno aqui de 10 a 12 graus Celsius, 14, como a gente pode ver aqui mais na porção oeste do estado. As temperaturas mais baixas, abaixo dos 10 graus, ficam restritas aqui à área do Nordeste, mas ao caminhar aqui para o horário mais frio do dia 20, aí sim nós observamos uma massa de ar frio mais intensa chegando e reduzindo as temperaturas, principalmente aqui nessa porção sul e extremo oeste do estado, onde as temperaturas já baixam para abaixo de 6, algumas podem ficar até abaixo de 2 graus. E isso reflete no risco de geada, como vocês podem ver aqui no mapa do INMET, para o dia 20, nós temos um risco aí de geadas fracas, isoladas, em sua grande maioria aqui na região sul e oeste do estado, mas algumas áreas indicadas aqui em amarelo podem representar geadas moderadas. Quando nós falamos da previsão do dia 21, da madrugada do dia 21, mantém-se esse frio mais generalizado, então as temperaturas ficam abaixo de 10 graus em praticamente todo o estado, com exceção de algumas áreas aqui do extremo norte, onde a temperatura pode ficar entre 10 a 12 graus Celsius. E quando nós olhamos aqui o risco de geada, ele já é mais presente em diferentes áreas do Rio Grande do Sul. Então, risco moderado ainda presente mais no sul e nordeste do estado, mas a gente tem grande parte do estado com chance remota ou de geadas fracas isoladas acontecendo. Bom, dada a previsão, vamos para o objetivo principal desse nosso boletim mensal, que é trazer as atualizações em relação aos fenômenos e às projeções climáticas. Começando falando do fenômeno El Niño Oscilação Sul, nós estamos acompanhando já há algum tempo esse início previsto de ocorrência de El Niño, que começa a se consolidar agora a partir do trimestre março, abril, maio, que fechou neste mês. Então, o consolidado da anomalia da temperatura da superfície do mar já está em meio grau. Esse é um primeiro indicativo do início do El Niño, mas nós tivemos outro indicativo, outro indicador, melhor dizendo, que traz para nós essa clareza do início do evento. Nós tivemos um índice da atmosfera, do acoplamento atmosférico, que é o SOI negativo, isso é um indicativo de que a atmosfera reagiu a essas mudanças oceânicas em superfície e profundidade e está enfraquecendo os ventos alísios. Então, começamos ao início de um El Niño de fato. A projeção, e até antes de falar da projeção, na verdade, quando a gente olha como que está a temperatura da superfície do mar agora no dia 17 de junho, nós vemos que esse aquecimento
que se esperava já nos meses anteriores vem acontecendo e cada vez mais as águas do Pacífico Equatorial estão aquecidas num cenário de El Niño clássico, onde maior anomalia de temperatura aqui na posição 1.2, próximo à costa da América do Sul, avançando em direção à posição 3.4. Nos registros diários, nós já tivemos registros próximos a 1,5 grau acima da média. Falando agora sim das projeções, né, apesar de já estarmos entrando no início desse evento, já ter marcado no consolidado meio grau, a tendência, né, das projeções agora do mês de junho é que essa temperatura continue aumentando, atingindo aqui o seu ápice por volta de novembro, dezembro, onde as anomalias podem superar 3 graus Celsius. O modelo aqui, o ECMWF, que eu estou com o pointer, é um pouco mais criterioso, né, mais drástico, melhor dizendo, que aponta para essa anomalia mais significativa, enquanto o NMME do NOAA já é um pouco mais conservador, mas mesmo assim indica anomalias aqui, principalmente a partir de novembro, dezembro, acima de 2,5 graus. Isso é suficiente para classificar, caso de fato isso ocorra, esse fenômeno como um fenômeno de forte a muito forte intensidade. Por isso que nós temos ouvido tanto, né, o termo do super El Niño, que não é um termo científico, mas representa esse El Niño forte em termos de intensidade da anomalia. A intensidade do fenômeno em si, o impacto do fenômeno é o que a gente vai discutir nas projeções, não só de agora, mas daqui para frente dos próximos meses. A expectativa, né, ainda falando um pouco das probabilidades, a partir de agora a probabilidade acima de 95%, e a partir do trimestre de junho, julho e agosto bate uma probabilidade de 100%, né, e mantém-se em 100% até fevereiro, ou muito próximo a 100%, então a gente tem uma clareza de que esse El Niño vai se configurar. A dúvida agora só é realmente em relação a essa intensidade, ele vai superar os 2 graus, 2,5 graus, como está projetando? Nós vemos que a probabilidade maior de se configurar um El Niño muito forte é aqui de outubro a janeiro, e aí a probabilidade predomina de anomalias acima de 2 graus Celsius, em consenso com as projeções que nós vimos anteriormente. E agora falando um pouco do reflexo disso, né, que começa agora a aparecer na anomalia tanto da chuva quanto da temperatura. Claro que essas anomalias de chuva agora no inverno nós não podemos atribuir só ao El Niño, até porque esse fenômeno ele ainda está em formação, né, as mudanças estão começando a ocorrer, mas claro que o Pacífico aquecido e outros oceanos aquecidos refletem nessa projeção que nós estamos vendo aqui. E qual que é essa projeção? É uma projeção para um trimestre de julho, agosto, setembro, de chuvas acima do normal para o estado do Rio Grande do Sul. E nós estamos falando aí de chuvas entre 50 a 100 milímetros acima do que já é a média, que já gira em torno entre 160 a 180 no mês, né? No trimestre a gente está falando de um volume até mais alto do que isso, então nós temos uma expectativa de chuvas acima da média, tanto aqui no modelo do ECMWF, que é o modelo europeu, quanto no modelo americano do NOAA, os dois indicam esse mesmo cenário para nós. E, por fim, falando de temperatura também um cenário bem clássico de El Niño, mostra para nós que não só no estado do Rio Grande do Sul, mas praticamente todo o Brasil, a expectativa é de temperaturas acima da média. Lembrando que para o Rio Grande do Sul, a média do mês junho, principalmente julho, agosto, é uma média um pouco mais baixa. Bom, pessoal, essas eram as informações que nós tínhamos para esse mês de junho. Importante destacar que, apesar do cenário positivo de chuvas acima da média, pensando no desenvolvimento vegetativo, esse cenário de chuvas muito acima, né, dado que o estado do Rio Grande do Sul já é um estado que, por natureza, tem um volume considerável de chuva, isso pode favorecer o desenvolvimento de doenças, né, fungos, então muita atenção para o manejo fitossanitário e também, né, se essa chuva se concentrar mais no final, pode prejudicar a qualidade dos grãos. Então, toda atenção é necessária dado a este cenário previsto e no mês que vem a gente volta para atualizar, ver se esse cenário se mantém ou se teve alguma novidade, alguma mudança significativa. Até mês que vem!